Eles pensaram que eu não apareceria. Eles pensaram que a vergonha poderia me afastar. Olhei para o convite por quase 1 hora. Ele estava ali, na mesa de metal, como se não soubesse o que carregava. Um envelope branco, bordas em relevo, meu nome impresso por extenso. Tenente-Coronel Rebeca Costa. Quem quer que tenha endereçado, deve ter feito de uma lista onde claramente não sabiam que eu não era Rebeca para esta família há anos. O selo na parte de trás ainda estava intacto, mas eu já sabia o que estava dentro. Eu tinha ouvido sussurros e e-mails que chegavam até meus ajudantes e comentários aleatórios de um ex-colega, mas não era real até aquele momento. Helena ia se casar, e não apenas se casar, ela ia se casar com o Major André Fonseca. A ironia era quase cirúrgica. 6 anos. Foi há tanto tempo que a voz da minha mãe não atravessava as fronteiras estaduais para me encontrar. Nem um aniversário, nem um pêsame quando minha segunda missão quase me deixou surda. Apenas silêncio. E agora isso. Este pequeno soco elegante nas costelas, assinado não com amor ou carinho, mas com uma palavra naquela letra familiar: comporte-se. A base em Manaus estava excepcionalmente quieta naquela tarde. Do lado de fora dos meus aposentos, o vento empurrava contra o mastro da bandeira, fazendo-o ranger em desafio. Dentro do quarto, a familiar esterilidade da disciplina, o tipo que eu havia construído meus ossos em torno. Uma cama de aço, uma fila de uniformes passados, um baú trancado com conteúdos que ninguém tocaria. Virei o convite em minhas mãos como se pudesse mudar de forma. Quando a batida veio, foi uma batida dupla e nítida. Silva. Ele entrou sem esperar. General? Ele disse, olhando para o envelope. Eu ouvi. Claro que ele tinha. Silva tinha ouvidos como radar e a paciência do granito. Ele se sentou sem pedir. Não conversávamos muito sobre assuntos pessoais, mas ele me conhecia desde que eu era uma capitã novata com muita garra e pouca confiança. Você vai? Ele perguntou. Eu não respondi. Em vez disso, deslizei o convite pela mesa. Ele o pegou, apertou os olhos para a caligrafia dourada e exalou pelo nariz. Fonseca, ele disse, quase para si mesmo. Esse é o garoto que você tirou de uma cratera em alguma missão, certo? O mesmo, eu disse. Minha voz estava firme, concisa. Silva recostou-se na cadeira. Você salvou a vida dele, e agora ele está se casando com sua irmã. O silêncio entre nós não era estranho. Era familiar, como tudo na minha vida. Tinha mais significado do que som. Silva não se intrometeu. Ele apenas esperou. Você acha que eu deveria ir? Perguntei finalmente. Ele me estudou por um instante. Isso depende. Você vai lutar uma guerra ou enterrar um fantasma? Eu ri. Não o tipo que levanta peso, mas o tipo que reconhece uma cicatriz. Talvez apenas ver um queimar. Ele não sorriu. Então vá. Mas não use suas estrelas como armadura. Use-as como memória. Deixe-os lembrar quem você se tornou sem eles. Suas palavras ficaram comigo mesmo depois que ele saiu. Coloquei o convite na minha mesa novamente e caminhei até a janela estreita que dava para o campo de treinamento. Uma nova turma de recrutas estava fazendo exercícios, ansiosos, barulhentos, ignorantes. Invejei-os por um breve momento. Uma rajada de vento chacoalhou o vidro. Em algum lugar abaixo, um sargento de instrução latiu uma ordem, e alguém gritou de volta: Sim, senhor. Com o tipo de fogo cego que eu há muito havia extinguido em mim mesma, fui ao armário, peguei meu uniforme de gala, aquele que eu não usava desde o funeral, aquele em que eu não pude falar. Eu o estendi na cama, alisando as mangas como se fossem velhas feridas. Aquele dia voltou mais nítido do que eu esperava. Eles haviam enterrado meu pai com todas as honras, banda da Marinha, 21 tiros de salva. Mas ninguém guardou um lugar para mim na primeira fila. Minha mãe sentou entre Helena e o tio Roberto, seus lábios apertados naquela linha afiada e amarga dela. Quando me aproximei, ela não olhou para cima. Helena me olhou brevemente, com os olhos ilegíveis, antes de voltar para a cerimônia como se eu não fosse mais do que um uniforme fora do lugar. Fiquei em pé o tempo todo. Depois, Bárbara Costa havia colocado uma única mão no meu antebraço e disse: Você não deveria ter vindo de uniforme. Faz parecer que você está tentando ofuscar a família. A família. Lembro-me de não ter dito nada, apenas me afastei. E não havia olhado para trás desde então. Agora aqui estava eu, 6 anos e 2 continentes depois, segurando um convite de casamento que exalava reconciliação disfarçada de obrigação. André Fonseca.
Não era apenas o casamento que feria, era o fato de que ele, de todas as pessoas, estava se unindo à mulher que uma vez me disse, em registro, nada menos, que eu era uma desgraça para o nome Costa. Pensei na noite em Helmond, na explosão, na poeira, no aço retorcido, a perna de André quase cortada. Eu havia rastejado por terreno aberto para alcançá-lo, sangue na boca, estilhaços no ombro. Eu ainda tinha a cicatriz. Ele havia sussurrado: "Eu te devo uma antes de ser levado de helicóptero", e agora ele estava se casando com Helena. Sentei-me e abri meu laptop. Horários de voo. Rio de Janeiro com uma escala em São Paulo. Escolhi o voo noturno, silencioso e anônimo. Não informei o comando da base. Nem mesmo disse ao meu motorista. A confirmação da passagem chegou à minha caixa de entrada 30 segundos depois. Eu não fui para ser bem-vinda. Fui para ser vista pela primeira vez em anos. 3 anos atrás, tirei André Fonseca de um campo minado ativo. Em 2 semanas, ele se casará com a mulher que me destruiu. A ironia escorria como suor através da memória. Eu ainda podia ouvir o estalo seco da estática em meus comunicadores, a inspiração aguda antes que alguém sussurrasse: "Droga, é uma mina". Então o latido estridente da minha própria voz, mais afiado do que eu me lembrava: "Não se mova". André congelou, poeira grudada em sua pele. A placa de metal em que ele havia pisado estava meio exposta, logo abaixo da terra. Ele não ousava respirar. Nem eu. Nós nos olhamos através de 3 metros de inferno aberto. Nesse trecho de silêncio, algo não dito passou entre nós. Ele sabia que estava morto, e eu não deixaria isso acontecer. Não me lembro da dor. Apenas do rastejar, cotovelos moendo no cascalho, cada respiração com gosto de cinzas. Eu a desarmei com dedos que não conseguia parar de tremer. Quando ela saiu do modo armado, André chorou baixinho. Não mencionei isso no relatório. Agora eu estava sentada no assento 3C de um voo da Lufthansa de Manaus para Salvador, olhando para um céu que parecia muito suave para pertencer à história em minha cabeça. O assento ao meu lado estava vazio. Eu havia pago extra para garantir isso. A aeromoça sorriu quando viu as fitas na minha blusa. Ela me ofereceu champanhe. Pedi água. Em algum lugar sobre o Atlântico, fechei os olhos, não para dormir, eu não conseguia, mas para bloquear o peso do que eu estava voando. Não guerra, não combate, mas algo mais complicado, mais familiar. Família. O avião pousou 20 minutos antes. O aeroporto de Salvador cheirava a desinfetante de mãos usado demais e cera fresca. Passei pela alfândega com facilidade. Minha identidade militar me liberou como uma brisa. Eu mal havia entrado no saguão de desembarque quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Quase o deixei tocar por despeito. Então a curiosidade venceu. Alô? Minha voz era uniforme, ilegível. Ora, ora. Você realmente veio. Era Helena. A voz dela não tinha mudado. Ainda aquela doçura suave sobre um núcleo de metal. Ela conseguia fazer um elogio parecer uma acusação. Não disse que vinha para comemorar, respondi, já caminhando para a escada rolante. Você não disse nada por 6 anos, ela disse. Muito animada. Então, isso é progresso. Não havia pedido de desculpas em seu tom, nem mesmo hesitação. Vim porque fui convidada, eu disse. Certo, porque a mamãe te convenceu com culpa. Não respondi. Uma pausa. Então, ela cantarolou. Bem, o André está ansioso para te ver. Vocês dois sempre tiveram química. Parei no meio do passo na esteira rolante. Isso não tem graça. Não foi minha intenção ser engraçada, ela disse. Mas eu podia ouvir o sorriso em sua voz. O mesmo que ela usava em bailes escolares quando dizia aos professores que eu estava passando por uma fase. Aquela mesma inocência curada que escondia suas garras mais afiadas. É só isso? Perguntei. Só queria ter certeza de que você não apareceria de uniforme completo. Não é festivo. Encerrei a ligação sem responder. Lá fora, o Rio de Janeiro florescia no início da primavera. O caminho para Niterói cortava bairros ladeados por ipês e cerejeiras. As ruas estavam limpas, as calçadas recém-varridas. Parecia um cartão postal que alguém enviou para provar que a vida era perfeita. Não peguei a rodovia. Deixei o carro serpentear pelas ruas laterais onde eu costumava andar de bicicleta, na época em que ainda era Bia. Quando joelhos ralados e orgulho ferido eram as piores lesões que eu carregava. Ao entrar no beco sem saída da minha mãe, avistei a senhora Oliveira, a vizinha com as hortênsias sempre podadas e olhos que viam demais.
Ela estava regando seu jardim, uma mangueira enrolada como um ponto de interrogação a seus pés. Ela apertou os olhos em direção ao carro, inclinando a cabeça. Rebeca, ela chamou. Saí, ajustando minha mochila em um ombro. Oi, senhora Oliveira. Ela piscou. Bem, meu Deus, você ainda está no exército. Sorri sem mostrar os dentes. Sim, senhora. Ela assentiu lentamente, os olhos percorrendo minhas insígnias, minha postura, meu silêncio. Pensei que você tivesse, bem, sabe, saído depois de tudo. Alguns de nós ficamos, eu disse, e passei por suas cercas sem esperar por uma resposta. A casa dos Costa estava exatamente como eu me lembrava, muito perfeita, muito polida, muito falsamente silenciosa. As venezianas estavam recém-pintadas, a entrada da garagem limpa, nenhum sinal de idade ou deterioração. Apenas a luz da varanda tremeluzia levemente, como se até a eletricidade estivesse prendendo a respiração. Toquei a campainha, uma pausa, depois passos. O cheiro me atingiu primeiro. Polidor de limão, a marca registrada da minha mãe. Cada superfície daquela casa havia sido esfregada até brilhar com desaprovação. Bárbara estava ali em calças bege e uma blusa com gola de pérolas. Seus cabelos estavam bem presos, nenhum fio fora do lugar. Seus olhos percorreram meu uniforme. O silêncio entre nós se adensou. Por favor, não estrague isso para Helena. Eles costumavam me dizer que meu silêncio era desrespeitoso. Agora eles chamam de conveniente. A sala de jantar não havia mudado. Nem o lustre, nem a porcelana, nem a tensão zumbindo sob a mesa de mogno polido. 15 lugares, 14 corpos. Um campo de batalha disfarçado de reunião familiar. Fiquei um momento na entrada do arco, observando-os. Bárbara esvoaçava entre taças de vinho e dobras de guardanapos, como se estivesse se preparando para a realeza. Seus brincos captavam a luz, pequenas âncoras douradas, uma homenagem ao serviço de meu pai. Helena sentava-se, já impecável em uma blusa de seda, rindo alto de algo que nosso primo Gustavo acabara de dizer. Ele não era engraçado, mas era charmoso o suficiente para que ninguém notasse, exceto eu. Eu notava tudo. Meu lugar estava esperando na extremidade oposta, não ao lado de Helena, nem mesmo no meio, onde eu poderia ser visível nas fotos de família que certamente seriam tiradas mais tarde. Não, o meu era ao lado do aparador, onde o calor da cozinha roçava a nuca e a conversa raramente chegava. Puxei a cadeira. Ela rangeu. Helena levantou a taça. A família, ela anunciou. Aos novos começos, Bárbara acrescentou, lançando um olhar que poderia ter sido direcionado a mim, ou talvez através de mim. Ao Major Fonseca e à noiva, disse o tio Daniel. Nenhuma menção a mim, nenhuma apresentação, nenhuma Rebeca está de volta. Nenhuma Tenente-Coronel Costa está aqui da Alemanha. Apenas espaço em branco onde o reconhecimento deveria ter existido. Tomei um gole de água. O vinho ainda não havia chegado a mim. Talvez nunca chegasse. O ex-coronel sentado perto de Bárbara Ferreira, pensei. Franziu a testa quando seus olhos encontraram os meus. Você me é familiar, ele disse meio para si mesmo. Bárbara se inclinou rapidamente. Ah, Rebeca. Ela está servindo no exterior, fazendo trabalho de segurança. As palavras atingiram como um tapa disfarçado de conversa fiada. Segurança pessoal, Helena esclareceu com um sorriso. Ela guarda portas. Importantes, tenho certeza. Algumas risadas flutuaram pela mesa. Elas não chegaram perto de mim. Deixei meus olhos repousarem nos talheres. Um garfo de salada, uma colher de sobremesa, uma faca muito cega para tirar sangue, mas afiada o suficiente para a pretensão. Meu silêncio não era submissão. Nunca havia sido. Mas aqui nesta casa, com esta família, o silêncio sempre foi tratado como uma ameaça. Ferreira inclinou a cabeça novamente, os olhos se estreitando. Espere um minuto. Afeganistão. 2012. Missão calma. Eu não pisquei. Sim, senhor. Sua boca abriu como se ele fosse dizer algo mais, então se fechou novamente. Ele olhou para Bárbara. Ela fez o menor aceno de cabeça. Ele voltou para o prato. Claro, deixei o silêncio crescer entre os tilintar de colheres e os pigarros. Ninguém me fez uma pergunta. Ninguém parou para me incluir. Eu poderia ter sido um fantasma bem vestido, mas até um fantasma deixa um calafrio. O garçom finalmente chegou ao meu lado da mesa com o vinho. Peguei a taça sem uma palavra. Helena se virou para mim, seus olhos cintilando com o prazer da performance.
Então por quanto tempo você vai ficar, Rebeca? Ou você está de plantão para guardar um silo de mísseis ou algo assim? Um sorriso de escárnio percorreu a mesa. Tomei um gole, deixei assentar, então coloquei o copo lentamente. As pessoas que eu guardo, eu disse, voz calma mas deliberada, superam em patente todo este cômodo. Um silêncio floresceu. Não alto, não irritado. Apenas imóvel. Até o lustre parecia prender a respiração. Ninguém riu. Pela primeira vez, eles não sabiam onde me colocar. E isso os aterrorizou. Meu nome não estava no mapa de lugares. Nem meu título. Estava impresso em papel perolado grosso, disposto em um cavalete de latão logo na entrada da igreja. Mesa por mesa, nome por nome, e enquanto meus olhos desciam, passando por primos, acompanhantes, ex-vizinhos, eu não encontrei nada. Nem Rebeca, nem General Costa, apenas silêncio impresso em fonte floral. Fiquei ali mais tempo do que pretendia, observando outros convidados passarem por mim, murmurando amenidades, ajeitando corsages, escovando fiapos invisíveis de lapelas. Uma mulher de saltos lavanda me contornou e bateu no quadro. Oh, mesa 8. Perto do palco, ela guinchou para o parceiro. Isso é perto. Olhei novamente. Mesa 12, canto inferior, perto da saída de incêndio, a saída de emergência. Claro, Bárbara havia mencionado casualmente naquela manhã, como um pensamento tardio, enquanto me passava um prato de frutas que eu não havia pedido. Você estará na mesa 12, fora da vista, para o bem de todos. Ela nem esperou que eu respondesse. Agora aqui estava eu, de uniforme de gala, fitas retas, cabelo preso com precisão militar, parada como uma estátua na entrada da igreja, tentando não calcular o quão deliberadamente eu havia sido colocada nas margens. A igreja era linda, concedo isso. Lírios brancos emolduravam o altar. Cordas de violino suaves flutuavam dos alto-falantes. Uma mulher de fone de ouvido ajustava as fitas dos bancos com atenção cirúrgica. Os vitrais brilhavam em ouro suave e azuis. Tudo era curado, controlado. Eu não fazia parte da curadoria. Bárbara se aproximou pelo lado. Um farfalhar de bege pálido e calor ensaiado. Você se arrumou bem, ela disse, os olhos percorrendo minhas medalhas como se pudessem manchar o ar. Só lembre-se, sem imprensa. Se alguém perguntar o que você faz, diga que está na logística. Olhei para ela. Eu comando brigadas. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. E você está aqui como convidada. Antes que eu pudesse responder, um fotógrafo passou, a câmera clicando. Ele parou, me olhou de cima a baixo, então se virou para capturar uma foto de grupo de Helena rindo com 3 damas de honra. A lente não voltou. Uma voz atrás de mim sussurrou. Frio aqui dentro, não é? Era um dos recepcionistas rindo enquanto ajustava as abotoaduras. Ou talvez seja apenas a mãe da noiva, eu disse. Eu não disse nada. A cerimônia foi breve, eficiente. Helena vestia branco como se nunca tivesse sido questionado. André estava ao lado dela, polido, correto, ilegível. Ele percorreu os bancos uma vez e parou quando seus olhos tocaram os meus. Ele não sorriu, não assentiu, apenas olhou, depois desviou o olhar. Ninguém mencionou a mulher que arrastou seu corpo sangrando para fora de um campo minado. Aparentemente, isso não fazia parte do conto de fadas. Quando o padre pediu que a família próxima se aproximasse para a bênção, levantei por hábito, reflexo mais do que desejo. Mas a mão de Bárbara estava lá antes que eu pudesse me mover, levemente, gentilmente, como se estivesse alisando uma ruga na minha jaqueta. Seus dedos repousaram logo abaixo do meu cotovelo, sua voz mal acima de um sussurro. Não vamos confundir as coisas, ela disse. Este é o dia da Helena. Olhei para a mão dela, depois para o corredor. Helena e André estavam ajoelhados, cabeças baixas. Uma fila de familiares os cercava. Eu poderia ter caminhado para a frente. Ninguém poderia ter me impedido. Mas esse não era o ponto. O ponto era que eles acreditavam que eu não pertencia ali. Sentei-me. O violinista começou algo sentimental. Os convidados enxugaram os olhos. Flashes piscaram. Na recepção, minha mesa estava escondida atrás de um pilar ao lado de uma porta de buffet. O cartão de lugar dizia R. Costa em fonte pequena, sem patente. O guardanapo era um tom mais pálido que os outros. Um acidente, talvez, ou uma mensagem. Um garçom serviu vinho nos copos ao meu redor, mas pulou o meu. Quando perguntei, ele consultou sua lista e disse: Ah, convidado que não bebe.
Eu não o corrigi. Do outro lado do salão, Helena flutuava como a chama de uma vela. Ela posava para fotos, rodopiava de branco, beijava bochechas, abraçava pessoas com o tipo de intensidade que só parecia posse. André mantinha uma mão nas costas dela, a outra frouxamente enrolada em seu copo. Ele nunca mais olhou para mim. Em um determinado momento, uma mulher perguntou se eu trabalhava na segurança do local. Eu disse que sim. Então os brindes começaram. Bárbara levantou a taça. Ao amor e à lealdade, duas coisas que esta família valoriza acima de tudo. O salão riu educadamente. Helena sorriu radiante. André mudou seu peso. Tomei um gole do vinho que finalmente havia me servido. Tinha gosto de caro e vazio. Foi naquele momento que soube que eles não me consideravam família, mas estavam prestes a aprender que tipo de família eu comandava. Ela é só uma guarda de portão. Quem a quereria? Disse minha irmã ao microfone. O salão riu. Não foi uma risada gentil. Foi afiada, o tipo de risada que corta antes de ecoar. O tipo que persiste mais tempo do que deveria. O tipo que eu costumava ouvir em vestiários, em mesas de jantar, atrás de portas fechadas que eu não deveria saber que existiam. Esta apenas tinha uma iluminação melhor e vinho mais caro. Helena estava no centro do salão de baile, brilhando sob os lustres. Seu vestido cintilava como se o evento tivesse sido feito sob medida para ela. Ela segurava o microfone em uma mão e uma taça de champanhe na outra, equilibrada como uma rainha com coroa e cetro. Todos os olhos estavam nela. Ela vivia para isso. Para pensar, ela disse docemente, varrendo o salão. Até minha irmã mais velha veio esta noite, viajando de onde quer que ela esteja agora. Guardando portas para a grandeza, ela sorriu, virando-se ligeiramente para minha mesa. Todos deem uma salva de palmas para a sentinela silenciosa em nossas vidas. Mais risadas, alguns aplausos educados. Um ou dois convidados se mexeram desconfortavelmente, mas a maioria apenas sorriu e levantou suas taças, alheios, ou pior, cúmplices. Bárbara interveio de sua mesa, sua voz carregando a nitidez da autoridade. Ela é a vergonha desta família, mas pelo menos chegou a tempo. Isso foi o suficiente. Todo o salão se inclinou com divertimento. Levantei-me, não rapidamente, não com raiva, mas lenta, firmemente, como algo inevitável se desenrolando. André já estava me observando. Ele não riu, não sorriu, apenas observou da maneira que alguém observaria uma tempestade se formando sobre águas calmas. O sorriso de Helena vacilou por meio segundo, o suficiente para registrar. Então ela levantou o microfone novamente. Oh, vamos lá, ela riu. É uma piada. Relaxe, Rebeca. Você sempre levou tudo tão a sério. Então André se moveu. Ele deu um passo à frente. Deliberado, sem pressa, sem hesitação, apenas decidido. A conversa parou no meio da frase. Utensílios pararam no ar. Todos os fotógrafos pivotaram as lentes, capturando o movimento em uma cena que eles não haviam roteirizado. Ele percorreu o comprimento do salão, passando por mesas de antigos comandantes, amigos da academia, primos distantes em ternos bem cortados. Cada passo parecia ecoar. Quando ele me alcançou, parou exatamente a um passo de distância. Então, ele fez a continência. Uma continência militar nítida, precisa. O tipo que você não dá a um irmão, ou um amigo, ou uma piada. Senhora, disse André, a voz firme e clara. Por favor, perdoe minha esposa. Ele se virou para o salão, ainda segurando a continência. Esta, ele disse, é a general de divisão Rebeca Costa, minha oficial comandante. Suspiros, não sussurros. Suspiros audíveis, coletivos, como se cada smoking naquele salão de repente perdesse seu engomado. Eu não me mexi. Helena balançou onde estava. O microfone escorregou de seus dedos. Caiu no chão com um baque oco. Ela deu um passo para trás, olhos arregalados, boca aberta, e desmaiou. Bárbara levantou-se abruptamente, derrubando uma taça de champanhe. Rebeca, ela começou, mas a palavra se dissolveu em um engasgo sem fôlego. E eu? Eu nem pisquei. Eles não falaram. Não porque não soubessem o que dizer, mas porque cada palavra admitiria o que haviam feito. O salão de baile prendeu a respiração como se tivesse engolido uma mina terrestre. O silêncio grudou nas paredes, preso nas dobras das toalhas de linho, assentado dentro de cada taça de champanhe intocada. A orquestra havia parado no meio da melodia. Garfos pairavam no ar,
Convidados piscaram como se tivessem esquecido como. Eu ainda estava de pé. André também. Sua continência terminada. Sua mão agora abaixada ao lado do corpo, dedos firmes, coluna reta. Uma declaração havia sido feita. Não um gesto, não um apelo. Uma verdade esculpida no centro da noite. General de divisão Rebeca Costa. Meu nome não havia sido pronunciado por ninguém naquele salão por anos. Nem com respeito, nem com peso. Não daquele jeito. A mão de Bárbara tremeu em direção a um guardanapo. Ele escorregou do seu colo e caiu no chão com um sussurro. Ela não se abaixou para pegá-lo. Seus olhos se desviaram para mim, procurando um lugar para pousar, alguma saída, alguma sombra, alguma negação, mas não havia nenhuma. Helena sentou-se. Ou melhor, desabou em sua cadeira. Seu rosto estava pálido e congelado, os olhos arregalados como se a realidade ainda não tivesse alcançado seu corpo. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, sem formar palavras. A mulher que acabara de se apresentar para 100 convidados, que havia orquestrado uma noite inteira em torno de sua imagem, agora parecia uma criança encurralada por algo muito grande para nomear. Ninguém se moveu. Então alguém se moveu. Da segunda fila de mesas, passando pelo bar de vinhos perto do cisne de gelo esculpido, um homem de blazer azul marinho levantou-se lentamente. Coronel Ribeiro, aposentado, mas ainda afiado. Ele havia comandado o 73 Grau Batalhão de Engenharia na época em que eu era tenente, quando eu ainda tinha terra nos dentes e algo a provar. Seus ombros se alinharam enquanto ele levantava a mão direita em uma continência limpa e deliberada. O ar se adensou. Um segundo homem se levantou, General Pires, que uma vez deu aulas em alguma academia militar. Então um terceiro, uma mulher de 50 anos cujo nome eu não sabia, mas cuja postura a denunciava. Militar, uma vez. Carreira. Então, um quarto. 4 continências. Não dramáticas, não ensaiadas, apenas um reconhecimento silencioso cortando o tecido educado da noite. Bárbara finalmente encontrou sua voz. Esta não é a hora. Ela começou, sua voz tremendo sob a tensão superficial. Mas ninguém se virou para olhá-la. Os olhos estavam em mim agora. Não porque eu os pedira, não porque eu os exigira, mas porque o salão havia sido refeito célula por célula, e cada fio apontava para cá. Eu podia sentir o peso disso, o desconforto, a vergonha, a recalibração, enquanto as pessoas sussurravam internamente. É esta a mesma mulher? Helena zombou. A que descartamos. Todos estavam fazendo reescritas mentais, desesperados para salvar alguma versão de si mesmos que não havia rido 2 minutos antes. André deu um passo para trás, cedendo o palco sem dizer uma palavra. Eu não me movi. Não peguei o microfone. Não levantei a voz. Eu apenas fiquei ali. E isso foi o suficiente para fazê-lo se contorcer. Quando minha mãe finalmente me chamou pelo meu nome do meio, eu quase não o reconheci. Ela disse suavemente, como se estivesse testando como a palavra cairia. Podemos conversar? Estávamos no lounge do hotel, o tipo reservado para hóspedes de alto nível que preferiam sussurros a multidões. O quarto estava vestido em sombras de veludo e o silêncio estéril do dinheiro. Uma única lâmpada iluminava nossa mesa. O café entre nós havia esfriado, intocado. Cheirava a queimado. Ela não me chamava de nada além de você ou a irmã da sua irmã há mais de uma década. Agora, de repente, ela estava buscando um calor que não havia conquistado. Eu não a corrigi. Apenas esperei. Bárbara endireitou a blusa com um movimento do pulso. Suas pérolas estavam perfeitas, é claro. Sua postura também, mas a aspereza em sua voz havia diminuído. Ela não estava ali para repreender. Ela estava ali para enrolar. Você certamente fez uma declaração, ela disse. Eu não respondi. Ela ofereceu um sorriso ensaiado, um que ela usava para eventos da igreja e fotos de imprensa. A mídia está agitada, e nem tudo é lisonjeiro. Ainda assim, eu não disse nada. Ela tamborilou as unhas contra a xícara de porcelana. Não estávamos preparadas para aquele momento, Rebeca. Ninguém estava. Nem sua filha desmaiando? Perguntei friamente. Ela olhou para baixo. Aquilo não foi. Helena tem sensibilidades. A realidade? Perguntei. Minha voz não se elevou. Eu não precisava. Bárbara exalou bruscamente. Eu não vim para brigar. Então por que você veio? Ela se mexeu de repente, insegura.
Pensei que talvez você estivesse disposta a falar com a mídia. Uma declaração, talvez. Apenas para esclarecer que nós, bem, não entendemos totalmente seu papel. Eu pisquei. Você quer que eu emita um comunicado de imprensa? Eu disse lentamente, para limpar seu desconforto? Bárbara se inclinou ligeiramente. A urgência crescendo sob sua máscara. Não uma mentira, apenas contexto. Sempre valorizamos a discrição e as pessoas estão fazendo perguntas agora sobre o casamento, sobre os comentários de Helena, sobre... Ela hesitou. Sobre nós. Eu olhei para ela. Ela continuou mais rápido agora. Você sabe como essas coisas se espalham. Algumas frases de efeito e de repente é um escândalo. A carreira de Helena, a reputação da nossa família. Tudo pode ser mal interpretado. Quase ri. Mas saiu como um fôlego preso em um vidro. Você quer que eu ajude a preservar a ilusão? Eu disse novamente. O rosto de Bárbara endureceu apenas 1 grau. Eu estava protegendo a família. Não, eu disse. Calma, mas firme. Você não protegeu a família. Você apagou uma filha. O silêncio caiu entre nós como poeira em móveis antigos. Ela desviou o olhar, piscando mais rápido que o normal. Você tem alguma ideia? Eu continuei. Do que é ver sua própria mãe fingir que você não existe? Ser apagada da sua própria linhagem? Seus dedos apertaram a borda da xícara. Notei que tremia ligeiramente. A primeira rachadura. Eu fiz escolhas, ela disse. Finalmente, voz baixa. Algumas delas foram imperfeitas, mas nunca parei de me importar. Você apenas parou de ligar. O queixo de Bárbara se ergueu, como se ela estivesse se recompondo. Se você nos dissesse, eu disse. Você apenas não queria ouvir. Você queria uma filha que sorrisse e permanecesse pequena. Ela abriu a boca, depois a fechou novamente. O silêncio agora era diferente. Não defensivo, apenas exposto. Então, ela fez algo que eu não via desde os 10 anos. Ela estendeu a mão para mim. O movimento foi hesitante, seus dedos pairando logo acima da mesa, esperando como se ela me tocasse, o tempo pudesse se dobrar sobre si mesmo. Eu a deixei pairar no ar. Ela disse que nunca quis me machucar. Mas pessoas como Helena não precisam esfaquear. Elas sussurram e deixam a faca cair sozinha. Nos encontramos no café logo depois do lobby do hotel, o tipo projetado para silêncios educados e chá caro. A luz da manhã filtrava pelas janelas grandes, atingindo tudo com aquele brilho suave e desorientador que faz a realidade parecer menos sólida. Alguns hóspedes permaneciam com laptops e cappuccinos. Ninguém olhava para nós. Helena chegou 10 minutos atrasada, óculos de sol ainda postos apesar da iluminação interna. O cabelo preso em um coque baixo que gritava: "Estou composta", mesmo que suas mãos traíssem o nervosismo. Ela escorregou para o banco à minha frente e ofereceu um sorriso tão tenso que poderia ter sido colado. Bem, ela exalou. Isso foi dramático. Eu não disse nada. Ela pigarreou. Olha, ontem à noite eu fui longe demais. Foi só uma brincadeira. A coisa do guarda de portão. Honestamente, eu não pensei. Esse é o problema. Eu a interrompi, cruzando as mãos na mesa. Você nunca pensa, você roteiriza. Ela piscou por trás dos óculos. Com licença, peguei minha pasta de couro e tirei uma folha de papel. Grossa, ligeiramente amassada. Trazia a marca d'água oficial da Divisão de Relações Públicas do Exército. No topo, um remetente redigido. Na parte inferior, um carimbo de data e hora, de 7 anos atrás. Helena inclinou a cabeça, divertida. O que é isso? Uma denúncia. Eu disse. Enviado para uma linha direta de denúncias militares. Acusava-me de falsificar detalhes de missão, alegava que eu exagerava meu papel em alguma batalha, que minha estrela de bronze era política. O sorriso de Helena congelou. Nunca vi isso. Claro que viu. Respondi calmamente. Você escreveu? Isso é absurdo. Ela zombou. É anônimo. Qualquer um poderia ter enviado. Deslizei uma segunda página pela mesa. Esta de um programa de análise linguística de IA, usado pelos militares para a autenticação de documentos. 96% de correspondência, eu disse. E mais uma coisa. Independentemente. Ninguém com autorização de segurança diz isso. Mas você sempre disse, mesmo em redações escolares. Ela não disse nada. Você enviou isso 2 meses antes de eu ser preterida para minha primeira promoção a general de brigada. Eu não tinha ideia do porquê. Nenhuma acusação formal.
Apenas silêncio. Meu arquivo ficou em branco por quase um ano. Helena se remexeu na cadeira. Eu estava com raiva, ela disse finalmente. Você sempre foi a estrela, a soldado, o orgulho do papai. Todos nos comparavam. Eu só queria espaço para respirar. Então você tentou me enterrar viva. Ela abriu a boca para protestar, mas eu não a deixei. Você me destruiu para poder brilhar mais forte, eu disse. Mas você esqueceu que eu queimo. Eu pensava que ele era apenas o noivo. Acontece que ele tem carregado meu silêncio como uma dívida. O bar na cobertura estava quase vazio. O tipo de lugar feito para a dor particular disfarçada de conversa tranquila. Alguns clientes bebiam em cantos, as luzes da cidade piscando lá embaixo como promessas quebradas, o vento puxava suavemente a barra da minha jaqueta. Não me sentei. André já estava lá, encostado na grade com um copo de algo âmbar pela metade. Ele não parecia um homem que acabara de dizer sim. Ele parecia um homem percebendo o que havia feito. Não pensei que viria, ele disse sem se virar. Você pediu? Eu respondi. Ele assentiu lentamente. Não significava que você diria sim. Finalmente me aproximei. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. Não no rosto, mas na postura. Mais cansado, menos blindado. Quer falar sobre o Afeganistão? Perguntei. Ele se virou para me encarar. Você salvou minha vida? Isso é notícia velha. Não para mim. Uma pausa se estendeu entre nós. O tipo que não é confortável nem hostil, apenas cheio. Ela não sabe, sabe? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Nunca contei a Helena sobre o campo minado, sobre o que você fez. Eu sabia que ela distorceria, transformaria em alguma fábula, sobre como o marido dela quase morreu servindo e ela o apoiou. Ela transforma histórias em armas. A sua merecia coisa melhor. Eu não respondi. Ele desviou o olhar novamente para a rua. Eu segui sua carreira em silêncio. Cada promoção, cada discurso. Recortei o artigo quando você ganhou a segunda estrela. Ninguém sabia. Por quê? Porque eu te devia. E porque eu te respeitava mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Respirei fundo. Então por que se casar com ela? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, porque ela era fácil. Porque os Costa ofereciam um tipo de vida que parecia limpo e organizado. Eu estava cansado de quase morrer. Eu queria segurança. Ela não é segurança. Ela é estratégia. Ele riu suavemente. Sim, eu descobri isso cerca de uma semana depois do noivado. Observei-o por um momento. Você sabe, ela enviou a denúncia, certo? Aquela que atrasou minha primeira estrela. Ele fechou os olhos. Sempre suspeitei, mas não queria ter certeza. Eu tenho. Ele apertou a grade com mais força. Os nós dos dedos embranqueceram. Eu me levantei ontem à noite, ele disse. Porque se eu não o fizesse, me tornaria um deles. Ele olhou para mim. Então realmente olhou. E por um momento, vi o homem que tirei da terra, não quebrado, mas sobrecarregado. Eu não disse obrigado. Eu apenas disse: nunca mais deixe meu nome proteger o seu. Eles tentaram me definir em sussurros. Decidi falar alto o suficiente para ecoar. O aeroporto de Brasília sempre cheirou a café e pressa. Rodas girando, chamadas de portão, o zumbido de estranhos tentando estar em outro lugar. Eu gostava de aeroportos. Eles não faziam perguntas. Apenas checavam identidades e seguiam em frente. Cheguei 20 minutos antes do meu voo, vestida com roupas civis. Cabelos soltos, mochila jogada em um ombro. Eu não tinha intenção de ser vista. Eu deveria saber melhor. Estava a meio caminho do posto de controle da segurança quando o primeiro flash disparou, depois outro. Depois vieram as vozes, sobrepostas, inevitáveis. General Costa, podemos ter um comentário sobre o incidente do casamento? Senhora, a senhora sabia que a noiva faria aquela declaração? É verdade que o noivo serviu sob seu comando? Fiz uma pausa, apenas para respirar. Foi tudo o que eles precisaram. De repente, fui cercada por um semicírculo de microfones, smartphones e dois rostos ansiosos tentando equilibrar a curiosidade com o respeito. Um oficial de segurança se adiantou, mas levantei a mão. Não agora, ainda não. Avistei um púlpito ao lado, um daqueles arranjos frágeis perto da bandeira e de folhetos de turismo desatualizados. Caminhei até ele. Ninguém me seguiu a princípio, como se não tivessem certeza se eu estava prestes a falar ou a explodir. Quando me virei para encará-los, eles se calaram quase instantaneamente. Eu sei por que vocês estão aqui, comecei.
E eu sei o que vocês querem. Uma citação, uma reação, uma manchete, algo afiado o suficiente para cortar, suave o suficiente para vender. Eles esperaram. Encarei o olhar deles um por um. Eu não sou o fracasso da minha família, eu disse, a voz firme. Eu sou o silêncio deles tornado visível. A sala se mexeu. A imprensa piscou. Ninguém estava digitando ainda. Eles estavam ouvindo há anos. Continuei. Eu servi meu país enquanto era apagada da minha própria história. Vesti um uniforme enquanto me diziam que eu manchava o nome da família. Ganhei minha patente com sangue, não com aprovação. Alguém sussurrou. Droga. Peguei um único papel do meu casaco. O briefing da missão, ainda quente da impressora desta manhã. A partir de hoje, eu disse, estou lançando a Fundação Resiliência. É uma rede de apoio e recurso legal para militares cujas carreiras foram danificadas por traição pessoal, por família, cônjuges, até amigos. Porque às vezes, as feridas mais profundas vêm daqueles que afirmam nos amar. Uma batida de silêncio, um murmúrio de câmeras clicando novamente. Isso não é sobre vingança, eu disse. É sobre visibilidade. Se você foi apagado, marginalizado, manipulado, deserdado, nós tivemos. Você ainda serve. Você ainda importa. A primeira mão levantou-se, um repórter lá atrás. Eu assenti. General. A senhora está dizendo que sua família sabotou sua carreira? Dei de ombros levemente. Fique à vontade para ligar os seus próprios pontos. Eu já liguei os meus. Mais murmúrios, mais anotações rabiscadas, mas ainda sem caos, apenas gravidade. Um jovem cadete, não devia ter mais de 19 anos, adiantou-se da beira da multidão. Seu uniforme estava impecável, nervoso. Ele ficou em posição de sentido. Ele fez a continência. Eu a retribuí. Nenhuma palavra passou entre nós. Elas não eram necessárias. Virei-me para caminhar em direção ao portão. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem, letras em negrito no topo. Pentágono. Precisamos conversar. Eles me queriam quieta. Nunca imaginaram que eu me tornaria política. A sala de briefing do Pentágono estava mais fria do que eu me lembrava, não na temperatura, mas no espírito. Com carpetes azul marinho, forrada com madeira polida e o brilho de emblemas americanos. Era uma sala onde as decisões eram tomadas em linguagem concisa e sorrisos mais tensos, onde o poder não precisava levantar a voz porque já ecoava em cada canto. Eu estava em pé atrás de um púlpito de aço, as mãos apoiadas levemente em ambos os lados, a respiração uniforme. A tela de apresentação atrás de mim brilhava com um título simples: O Protocolo de Proteção à Resiliência. Fileiras de militares e ternos preenchiam os assentos à minha frente. Generais, assessores de política, analistas civis, e no final da primeira fila, um homem com barras de prata e uma carranca cética, o almirante Garcia. O tipo de homem que ainda dizia: ela é emotiva quando uma mulher levantava a voz, mas chamava um oficial masculino de apaixonado por fazer o mesmo. Eu comecei. Este protocolo aborda uma fratura não dita em nossa cadeia de comando. Oficiais e militares alistados que experimentam traição pessoal por cônjuges, familiares ou redes internas frequentemente sofrem em silêncio, carreiras estagnam, reputações mancham. O sistema encolhe os ombros. Perdemos soldados não para a batalha, mas para a traição. Slide 1. Dados de retenção. Slide 2. Reclamações internas nunca escaladas. Slide 3. Tendências de suicídio ligadas à difamação de caráter. Atualmente, nossa resposta é reativa na melhor das hipóteses. Minha proposta é um protocolo de proteção de 3 níveis: representação legal, apoio psicológico e proteção de carreira, todos iniciados imediatamente após violação verificada. Houve murmúrios agora, principalmente do contato civil que assentia, tomando notas. Os militares mantiveram os braços cruzados. Uma mão se ergueu. Almirante Garcia. Com todo respeito, General Costa, ele disse. Isso parece mais pessoal do que estrutural. Eu sorri ligeiramente. Não frio, apenas exato. Toda política é pessoal, eu disse. Ou é propaganda. A sala ficou em silêncio. Deixei o silêncio trabalhar para mim. Não como uma arma, mas como gravidade. Não me apressei em preenchê-lo. Não precisei. Temos protocolos para trauma de campo de batalha, para perdas em combate. Mas e a traição daqueles que nos dizem que são seguros? Quando sua mãe vaza seu registro,
Quando sua irmã destrói anonimamente sua autorização, quando um cônjuge troca sua confiança por atenção, estas não são questões de tabloide. São ameaças operacionais. Um coronel mais jovem, lá atrás, digitava furiosamente em seu tablet. Um analista civil se inclinou para a frente, assentindo. Garcia não falou novamente. Encerrei a apresentação com uma única frase. Treinamos nosso pessoal para sobreviver à guerra. É hora de ensinarmos a instituição a defendê-los da paz. Então me afastei. A sala não explodiu, não aplaudiu. Não é assim que as salas de poder funcionam. Mas o subsecretário de Defesa se inclinou, cruzou as mãos na mesa e disse calmamente: Nós o financiaremos. Isso foi o suficiente. Isso foi tudo. Eles costumavam dizer: eu era a desgraça da família Costa. Então, deixei o nome para trás, mas mantive as lições. O jardim da frente estava em plena floração. Narcisos margeando a passarela, hortênsias explodindo como se tivessem algo a provar. Era o mesmo que eu lembrava, e ainda assim menor, menos imponente. O gramado sempre foi o orgulho de Bárbara, uma metáfora cuidada para a ordem, o controle. Fiquei na beira dele, observando as cortinas se moverem da janela da sala de estar. Ela me vira chegando. Quando ela abriu a porta, Bárbara não usava suas pérolas, nem batom, apenas um cardigã pálido, uma blusa com botões que não combinavam. Seu cabelo estava mais ralo agora, puxado para trás em algo que tentava ser um coque, mas não se sustentava. Ela tentou sorrir. Eu não. Entre, ela disse. Sua voz havia perdido a aspereza. Idade ou memória, ou talvez apenas o esforço de manter tantas mentiras em ordem. A casa cheirava a polidor de limão como sempre, mas por baixo havia algo mais. Um vazio, como se as paredes tivessem parado de tentar guardar segredos. Não fomos longe. Apenas a sala da frente, 2 cadeiras, sem chá, sem pretensão. Bárbara sentou-se primeiro. Permaneci em pé até ter certeza de que queria estar ali. Ela cruzou as mãos no colo e olhou para mim como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer diante dela. Eu não sabia como te proteger sem te apagar, ela disse finalmente. Você era barulhenta em um mundo que punia mulheres barulhentas. Eu não era barulhenta, respondi. Eu era visível. Há uma diferença. Ela olhou para baixo. Seus dedos tremeram ligeiramente, traindo a quietude que ela se esforçava tanto para projetar. Eu pensei que se nós te afastássemos, ela continuou, as pessoas esqueceriam. O escândalo desapareceria. Você ainda poderia ter uma vida em outro lugar. Você não me apagou, eu disse. Você apenas me tornou inesquecível. Houve uma pausa longa o suficiente para se estender entre nós como um cânion. Então, um rangido suave da escada. Helena. Ela estava na metade da escada, descalça, um roupão amarrado frouxamente na cintura. Seus olhos encontraram os meus. Ela não disse nada. Nem eu. Bárbara notou. Ela não tem sido a mesma desde o casamento. Ela nunca precisou ser nada, eu disse. Ela só existia. Eu tive que sobreviver. Bárbara engoliu em seco. Há algo que eu possa fazer agora? Sim, eu disse. Não reescreva minha história depois que eu for embora. Ela piscou. Se alguém perguntar por que eu não volto para casa, não diga que eu estava distante. Se eles perguntarem o que aconteceu, não diga que foi complicado. Diga a eles que você fez uma escolha. E eu também. Bárbara estendeu a mão para algo. Talvez uma mão, talvez uma versão passada de mim. Mas eu já estava de pé. Tenho um voo, eu disse. Helena não se moveu. Sua aderência ao corrimão era a única coisa estável. Caminhei até a porta. Minhas botas não ecoavam como costumavam fazer neste chão. Engraçado o que o tempo apaga e o que se recusa a tocar. Saí sem abraçá-la, mas não bati a porta. Essa também foi uma escolha. Reputação é o que eles dizem quando você se vai. Legado é o que permanece quando eles estão em silêncio. As cadeiras dobráveis eram desiguais. Algumas bamboleavam. As luzes fluorescentes no teto zumbiam fracamente, iluminando o ambiente com um brilho suave e democrático. Sem hierarquia aqui. Apenas pessoas maltratadas, um pouco tortas talvez, mas inquebráveis. O centro comunitário cheirava a café queimado e determinação. Eu gostava disso. Fiquei na frente. Mangas arregaçadas o suficiente para mostrar que eu não estava ali como general, mas não tanto a ponto de esquecer que um dia fui. O banner da Fundação Resiliência estava torto atrás de mim,
os cantos puxados para baixo por fita adesiva antiga. Mas a mensagem impressa nele era clara: não apagamos os feridos, nós os capacitamos. Cerca de 30 pessoas apareceram, algumas de uniforme, outras com roupas civis. Uma mulher usava um crachá que dizia simplesmente V. Limpei a garganta. Vocês não são o que eles disseram que vocês são, comecei. Vocês não são instáveis, nem dramáticos, nem difíceis demais. Vocês são testemunhas, e não envergonhamos mais as testemunhas. Nós as treinamos para liderar. Houve uma pausa, então um pequeno murmúrio de concordância. Uma jovem na segunda fila levantou a mão, talvez com 17 anos, nervosa, mas firme. Minha irmã foi dispensada no ano passado, ela disse. O comandante dela disse que ela era muito emotiva para a unidade. Ela tentou denunciar assédio e de repente tinha um registro de avaliação psicológica em sua ficha. Sua voz falhou na última palavra. Ela engoliu rapidamente. Ainda tenho as cartas, ela acrescentou. Mas ninguém quer aceitar o caso dela. Dei um passo à frente lentamente. Traga-as para nós, eu disse. Nós cuidaremos daqui. Ela exalou tão profundamente que me fez perceber que ela não estava respirando. Alguém lá atrás estava filmando com o telefone. Não me importei. Deixe-os. Isso não era sobre segredo. Era sobre o oposto. Um homem de 50 anos, alto, ex-militar pela postura. Se viu agora pela quietude em seu rosto. Meu filho serviu sob um major de inteligência que lhe disse para desistir se não conseguisse ser homem. Eles o chamaram de instável quando ele revidou. Seu discurso no Pentágono. Foi a primeira vez que ele sorriu em meses. Ele disse: talvez eles estejam finalmente ouvindo. Assenti uma vez. Sem floreios, apenas o suficiente. Diga a ele que eu disse que ele não estava errado. Nós estamos. O ambiente zumbiu com algo cru. Não aplausos, não excitação. Reconhecimento. E foi então que a notificação tocou no telefone de alguém. O vídeo havia viralizado. 20.000 visualizações. Depois 50. 000. Depois manchetes. General de divisão Costa ainda servindo sem prestar continência a ninguém. Olhei para a tela, depois de volta para o ambiente. Deixem-nos assistir. Deixem-os finalmente entender quem eu sempre fui. Eles nunca se desculparam, mas agora pronunciam meu nome com cuidado porque é mais pesado que o deles. O salão do Simpósio de Defesa Nacional pulsava com uma intensidade silenciosa. Fileiras de cadeiras se estendiam em um mar de uniformes, ternos e experiências vividas. Veteranos sentavam-se ao lado de especialistas em política, sobreviventes ao lado de senadores. Câmeras pairavam, esperando capturar algo real. O palco era minimalista, apenas um púlpito, um copo d'água e uma única bandeira atrás de mim. Não trouxe anotações. Bárbara estava em algum lugar na plateia. Eu não a tinha visto chegar, mas me disseram que ela viria, que ela insistira em um assento perto da frente, que ela não havia trazido Helena. Subi ao microfone. O silêncio que se seguiu não era por protocolo. Era o tipo reservado para pessoas que haviam atravessado o fogo e feito parecer neblina. Uma vez me disseram que o sangue é mais denso que a água, comecei, como se isso fosse um consolo, como se afogar em sangue doesse menos. Uma ondulação percorreu a sala. Famílias, continuei. Devem proteger, blindar. Mas às vezes elas visam o silêncio. Às vezes a traição não vem de um adversário estrangeiro, mas de alguém que compartilha sua mesa de jantar. Seu sobrenome, a parede do seu quarto de infância. O ar se adensou. Aprendi que a traição mais perigosa não é barulhenta, é educada. Vem com sorrisos em casamentos e silêncio em funerais. Vem vestida de lealdade, mas exige seu desaparecimento. Fiz uma pausa o suficiente, e eu desapareci por anos. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque fui punida por falar quando eles me queriam quieta. Porque me recusei a ser a história que eles precisavam para sobreviver. Alguns suspiros, alguns acenos. Bárbara, eu sabia. Estava chorando agora. Ela havia praticado o silêncio por tanto tempo que até suas lágrimas seriam silenciosas. Olhei para o mar de rostos, jovens, velhos, uniformizados ou não. Tantos haviam vindo não por política, mas por permissão para estar com raiva, para ser visíveis, para ser barulhentos. Isso acaba hoje, eu disse. Estou trabalhando com legisladores para introduzir proteções federais para aqueles traídos. Não pelo sistema, mas dentro dele. Um projeto de lei que reconhece que a sabotagem nem sempre vem de fora.
Que a família se transformada em arma ainda é uma ameaça. Recuei um pouco do microfone, deixando a sala assimilar. Eu fui o segredo deles, eu disse. Agora sou a sentença deles. A sala não explodiu. Exalou. Um desabafo coletivo de algo que estava preso por muito tempo. Ao sair do palco, uma jovem repórter me alcançou perto da cortina. Você voltaria para eles? Ela perguntou. Eu não hesitei. Nunca me abandonei, eu disse. Isso foi o suficiente. Eu costumava viver para ser vista. Agora aprendi a me ver claramente e sem permissão. As venezianas rangiam suavemente enquanto a brisa do mar passava por elas, trazendo o cheiro de sal e limões. A luz da tarde se espalhava pelo chão de pedra do chalé, aquecendo tudo o que tocava. As ondas abaixo sussurravam contra os penhascos de Amalfi, como se a própria costa estivesse exalando. Eu havia pintado a manhã toda. Nada grandioso, apenas pinceladas na tela, cor onde antes havia apenas sombra. O cavalete estava perto da janela, de frente para o horizonte, o céu inacabado esperando pacientemente. Eu não me apressei. Não havia horários aqui, nem briefings de comando, nem prazos. Apenas o ritmo do mar e as páginas de um diário encadernado em couro lentamente se preenchendo com pedaços de mim que eu não sabia que havia perdido. A batida veio pouco depois das 16 horas. Era Lucas, o menino da aldeia, não mais velho que 10 anos, segurando uma cesta com pão, azeitonas e um jornal dobrado que eu não havia pedido. Seu sorriso era desdentado, sua curiosidade mal contida. Obrigada, eu disse, pegando a cesta. De nada, ele respondeu, remexendo-se nos pés. Senhora, a senhora era mesmo general? Fiz uma pausa, então sorri. Uma vez, agora sou apenas alguém que lutou por si mesma. Ele pareceu satisfeito com isso, correu antes que eu pudesse dizer mais. De volta para dentro, meu telefone vibrou. O antigo aparelho emitido pelo exército, eu o havia guardado por hábito, enfiado em uma gaveta que agora guardava cordões desbotados e medalhas que eu nunca exibia. A mensagem de voz era do general Silva. Rebeca, ele disse, o tom medido. O gabinete do presidente quer nomeá-la para o Conselho de Ética Conjunta. Você presidiria se estivesse disposta. Pense nisso. Ouvi uma vez, depois apaguei. Há uma liberdade particular em saber que você não deve mais sua história a ninguém. Sentei-me à escrivaninha. O diário estava aberto em sua última página. Mergulhei a caneta. Mantive-a parada por um instante. Então escrevi a última linha. Caminhei sozinha, mas não perdida. A tinta secou lentamente sob a luz âmbar. Fechei o diário, tranquei-o na gaveta com todo o resto que eu não precisava usar no peito. Então me levantei, empurrei as portas do terraço e saí. O ar me envolveu como um velho amigo. O vento agarrou fios do meu cabelo e os lançou em direção ao sol. Abaixo, o mar se estendia amplo e infinito, sem aplausos, sem manchetes, apenas o som de uma mulher que um dia desapareceu aprendendo a retornar. Não para eles, mas para si mesma. Depois de uma vida inteira sendo silenciada, ela não precisava de um microfone para ser ouvida. Ela deixou a verdade falar por ela. A família que a havia deserdado agora se encolhia ao som de seu nome, não por vergonha, mas por poder. A justiça não veio através da vingança, mas através da presença, firme, inabalável e conquistada. Como o acorde final de uma melodia há muito esquecida, a justiça pode chegar tarde, mas ressoa poderosamente quando é ouvida. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe e inscreva-se, e nos diga nos comentários. Digite 1 se você se sentiu visto. Digite 2 se você ainda precisa de mais respostas.